Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e também é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 103. Muito bom dia, que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Jamais se esqueça, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele mais o fará. Que esse dia seja um dia que nós possamos colher muitas bênçãos ao lado de Deus, que possamos sentir a presença dos anjos dele, do Espírito do Senhor conduzindo a nossa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Estudar o livro de Provérbios, para mim, tem sido uma grande bênção. Podemos ver a cada dia os conselhos vindos de Deus para a nossa vida diretamente, nos ensina sobre as diversas áreas da nossa vida. Mas nessa manhã, no capítulo 16, no versículo 1, reforça no nosso pensamento que nós precisamos a cada dia dependermos mais de Deus, buscarmos mais ao Senhor. Eu posso fazer muitos planos, mas se eu não esperar a resposta vinda do céu, eu posso tomar decisões que possam trazer tristeza, dor e decepção para a minha vida. É por isso que todas as minhas decisões precisam ser abalizadas à luz da palavra do Senhor, à luz da revelação divina. Quando eu escolho ou decido, e eu tenho plena certeza que as minhas decisões estão em plena harmonia com a palavra e a vontade de Deus, eu posso seguir seguro que o final das minhas decisões, das minhas escolhas, será felicidade, será sucesso e vida eterna. Os seres humanos que conhecem a palavra de Deus e que por alguma razão eles possam cometer algum pecado, acredito que nenhuma pessoa cometeria algum pecado de uma forma deliberada, voluntariamente. Mas se por alguma razão alguém chegar ao ponto de cometer algum pecado de uma forma voluntária ou deliberada, esse ser humano jamais deveria se auto-justificar. Ele deveria se voltar para Deus, deveria confessar os seus pecados, abrir o seu coração, porque somente dessa forma ela poderia receber o perdão do Senhor. Não existe uma outra maneira pela qual alguém que tenha se envolvido com o pecado e consiga encontrar a salvação. O pecado na vida do cristão deveria acontecer de forma acidental. É como alguém está indo numa avenida e por alguma razão alguém atravessa na frente, acontece um acidente, você não se planejou, você não se preparou para aquela ocasião, caiu no acidente, agora é tentar de fato se restabelecer. Mas quando alguém arquiteta ou maquina cair no acidente, não é mais um acidente. Alguém planejou, é algo que foi arquitetado, já não tem mais como considerar como sendo um acidente. Mas mesmo assim, se porventura alguém se envolveu no pecado de uma forma voluntária, há saída, há salvação, há perdão para essa pessoa. O que ela de fato precisa fazer é se voltar para Deus, abrir o coração, confessar ao Senhor e viver uma vida diferente. Quanto mais nós vivemos nessa terra e dependemos de Deus, o céu se voltará para cada um de nós para nos conceder forças e vitória. Se vivermos nessa terra de uma forma presunçosa, autossuficiente, acreditamos que somos sábios demais e não buscamos a Deus em todas as áreas da nossa vida e tomamos decisões sem consultar ao Senhor, nós viveremos nessa terra à mercê da nossa própria capacidade. E tenha certeza, aqueles que decidem viver dessa forma, o resultado da sua vida será dor, decepção, tristeza e por fim a morte. Provérbios capítulo 16, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Esse versículo tem sido usado por algumas pessoas para dizer de que Deus fez até o mal. Mas, na verdade, gostaria de, nessa manhã, corrigir essa visão. Deus criou todas as coisas perfeitas, inclusive a Lúcifer. Lúcifer é perfeito, criado como sendo um querubim da guarda real do céu. Foi criado com o objetivo de louvar e servir ao Senhor. Mas Deus colocou nas mãos dos seus filhos cada um o direito de tomar as suas próprias decisões. A partir do momento em que um ser tem nas mãos o direito de tomar as suas decisões, ele pode escolher seguir ao Senhor ou seguir um outro caminho.
E Lúcifer escolheu seguir o seu próprio caminho, escolheu o seu próprio destino. Por mais que Deus tentasse lhe orientar, conversando com ele, convencendo do caminho pelo qual ele deveria seguir, Lúcifer manteve-se seguro nas suas decisões e hoje nós o conhecemos como a antiga serpente, Satanás, diabo. É ele o causador de todo o mal. E tudo aquilo que existe de pecado e ruim nesse mundo, é ele o originador de todas as coisas ruins. É o próprio Deus que promete um dia colocar um ponto final na história do pecado, inclusive em Lúcifer. Aqueles que escolhem andar ao lado de Deus, ele prometeu na sua palavra, um dia voltar aqui a essa terra, pegar os seus filhos, levar com ele a viver com o Senhor por toda a eternidade. Esta é a maior esperança do nosso coração. Como nós podemos ver no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus almeja que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Sabemos da importância de estudarmos a palavra e de termos um conhecimento das verdades que nos conduzem a Cristo. Mas as verdades que nós estudamos, elas não nos salvam. As doutrinas que nós conhecemos, elas não nos salvam. A teologia que a cada dia nós também estudamos e mastigamos, elas não nos salvam. Quem, na verdade, salva o ser humano é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. Dentro da palavra do Senhor, nós encontramos a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem teólogo que conhecia a respeito dos sinais da vinda de Jesus Cristo. Foram poucas pessoas que tiveram consciência da vinda de Cristo a essa terra. Entre eles estava Nicodemos. Mas Nicodemos conhecia a doutrina, Nicodemos conhecia a teologia, Nicodemos sabia dos sinais da vinda de Jesus Cristo, mas Nicodemos não conhecia o Senhor que lhe daria a vida eterna. É por isso que Jesus se volta para Nicodemos e fala: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não será a teologia que vai te salvar. Quem te dará direito de vida eterna era Ele mesmo, era Jesus Cristo. Se Nicodemos não amasse a Cristo, jamais teria condições de receber a salvação. Como nós podemos ver no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o ser humano pode fazer planos, projetos e ter até sonhos, mas a resposta correta para a qual devemos seguir provém dos lábios do Senhor. É Ele que conduz a nossa vida, é Ele que conduz a nossa trajetória. Se nós fizermos planos, independente do nosso Deus, os nossos planos fracassarão, será tristeza, dor e sofrimento. Mas quando nós colocamos os nossos planos e sonhos nas mãos do Senhor, a nossa vida será abençoada e conseguiremos concretizar a todos. Por isso que a cada dia nós somos chamados a colocar os nossos sonhos e planos e a nossa vida por inteiro nas mãos do nosso Deus. Os nossos líderes e governantes deveriam a cada dia beber da sabedoria vinda dos céus, para que pudessem ter sabedoria para governar uma nação, para governar um estado ou uma cidade. Esses líderes deveriam beber da fonte vinda do céu para que pudessem ser sábios para tomar as decisões mais acertadas, para que pudéssemos ter uma sociedade mais justa e mais íntegra. Mas muitas vezes acontece o contrário. Em vez de buscar a sabedoria vinda do céu, muitos optam em buscar da sabedoria e conhecimentos dessa terra. É a razão pela qual a sociedade que nós nos encontramos está no estado em que ela se encontra. Todo aquele que abre o seu coração para receber o ensino provindo de Deus acha a vida eterna, acha mais sabedoria. Mas aquele que dá as costas para os ensinos provindo do céu encontrará a tristeza e no final a morte. Uma vida que abençoa a vida de outras pessoas é uma vida doce, é uma vida que está pautada na palavra de Deus, é aquele que pondera as suas palavras, é aquele que avalia o seu discurso no momento de falar para alguém. Mas aquele que fala precipitado, sem pensar, sem medir as consequências das suas palavras, trará tristeza, dor, amargura e sofrimento para as outras pessoas. Palavras impensadas, atitudes mal planejadas poderão até causar a morte de alguém. Jamais devemos nos esquecer, as palavras que nós proferimos, essas poderão nos trazer vida eterna ou também nos trazer destruição eterna. Um líder sábio jamais menosprezará a palavra de Deus, a sabedoria vinda do céu, porque ele sabe que a sabedoria provinda de Deus, do trono do Senhor, não apenas abençoa a sua vida, mas abençoa todos os seus liderados. E ele jamais irá menosprezar os conselhos provindo do Senhor. É a razão pela qual Salomão entende que deveria ensinar os novos líderes
como viver uma vida correta diante de Deus e diante da sociedade. Adquirir sabedoria vale mais do que adquirir riquezas. Alguns trocam e, em vez de viver uma vida feliz, acabam caindo na decepção. E a razão pela qual Salomão tenta corrigir essa visão entre se tornar rico e se tornar sábio da sabedoria que provém de Deus, devemos nos voltar para o Senhor a cada dia. Eis a razão pela qual a cada manhã nós somos chamados a nos voltar para Deus, abrirmos o nosso coração, submetermos a nossa vontade à vontade do nosso Pai. Somente aqueles que dedicam as primeiras horas da manhã buscando a Deus, abrindo o seu coração, confessando os seus pecados, receberão a verdadeira sabedoria. É um exercício da alma, é um exercício da vida cristã, é uma busca diária. Não podemos apenas uma única vez nos apresentarmos diante de Deus e imaginarmos que essa única vez, essa bênção que recebemos, será suficiente para toda uma vida. A cada dia é necessário voltar, a cada dia é necessário abrir o coração. Por isso que a palavra de Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Ela mesma diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que lê e ouve a palavra do Senhor e as pratica. É o que nós temos que fazer a cada dia. Que façamos da nossa vida uma busca diária, o batismo diário do Espírito Santo. Vivendo dessa forma, tenha certeza que teremos a mão e a bênção de Deus sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor a cada dia. Toma o nosso coração, molda a nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém.